O que é uma revelação proposicional? Há uma diferença entre uma revelação proposital e uma revelação proposicional. Uma revelação proposital significa uma revelação na qual o indivíduo ou a pessoa ela desejou revelar algo. E o que é uma revelação proposicional, gente? É uma revelação pela qual Deus ele se revela em palavras, em sentenças e em conceitos. Observe, quando nós falamos de teologia, nós falamos que existe pelo menos três elementos pelos quais a teologia ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser uma teologia filosófica, ela pode ser uma teologia pautada nos sentimentos e pode ser uma teologia pautada numa revelação proposicional. Tudo bem? Então, observem. A teologia, vou repetir novamente, a teologia ela pode ter pelo menos 3 fundamentos. Pode ter um fundamento puramente filosófico, pode ter um fundamento puramente emocional e pode ter um fundamento proposicional. Vamos lá, então, entender cada um deles. O que significa uma teologia pautada numa tradição filosófica? Ora, esse método de desenvolver teologia implica em dizer que todo conceito que vamos ter a respeito de Deus e de suas obras tem como fundamento o pensamento humano calcado em reflexões filosóficas a respeito de Deus. Isso quer dizer, então, que essa teologia é uma teologia que ela é elaborada tendo como parâmetro aquilo que o ser humano pode entender a respeito de Deus. Alguém pode pedir para o Paulo desligar o microfone? Acho que é o Paulo que está com o microfone ligado. Então, ela é filosófica por quê? Porque ela se vale da reflexão filosófica dos pensadores antigos para tentar, de N formas, provar que Deus existe. Agora, existe uma outra forma de você também tentar fazer teologia. Qual é a outra forma? É você se utilizar exatamente dos aspectos emocionais do ser humano para poder falar a respeito de Deus. Aí nós vamos para uma teologia calcada, fundamentada no sentimento religioso humano, certo? É como alguém já falou que a religião ela nada mais faz do que cria o homem ou que cria um ser à imagem e semelhança do próprio ser humano. E aí, quando você tenta falar em Deus a partir dos sentimentos humanos, é natural que você vá atribuir à divindade atributos negativos que são próprios do ser humano. Certo? É por isso que quando você estuda, observem, quando nós estudamos a religião, né? Quando nós estudamos o pensamento das religiões latinas, as religiões relacionadas à tradição grega, nós vamos ver aquele panteão, aquele número considerável de divindades, e nós vamos ver que todas essas divindades elas tinham as mesmas fragilidades que os seres humanos. Eles mentiam, eles planejavam dominar uns sobre os outros, eles planejavam executar alguma atividade para colocar para trás determinados seres poderosos. Então, essa maneira de fazer a teologia é uma maneira tal que revela que o ser humano ele pensa a respeito de Deus, tendo como parâmetro as emoções humanas e não aquilo que Deus é. E é aqui que nós temos a outra base do pensamento teológico, a terceira base.
que é uma revelação proposicional. E o que é uma revelação proposicional? É isso aqui, ó. A Bíblia. A revelação proposicional de Deus significa o seguinte: por mais que o ser humano, olha só, observem, por mais que o ser humano ele possa se utilizar da sua razão, da sua inteligência e filosoficamente pensar a respeito de Deus, por mais também que o ser humano, com seu sentimento, a sua emoção religiosa, ele pode também intuir a respeito de uma divindade, certo? Por mais que o ser humano possa ter esses dois elementos, mas para a teologia cristã, a revelação proposicional ela está nas Escrituras. O que significa uma revelação proposicional, então, gente? Uma revelação proposicional quer dizer que cada palavra, que cada sentença, que cada conceito, Paula, que nós encontramos na Bíblia, cada um desses elementos é a revelação de Deus aos homens. A Bíblia, ela não se torna, veja, a Bíblia, ela não se torna, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela nem se torna e nem contém. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, inerrante, imutável, certo? Porque, na verdade, a ideia, para quem leu, eu solicito a vocês que leiam o nosso material de teologia. Na verdade, a crença na Bíblia como palavra de Deus é um corolário natural de um conjunto de postulados teológicos que culminam com a ideia de que a Bíblia é a perfeita revelação de Deus. Certo? Portanto, observe quais são, olha só, quais são os dois pressupostos básicos da teologia sistemática. Deus existe e ele se revelou nas Sagradas Escrituras. Percebem isso? Deus existe e ele se revelou nas Sagradas Escrituras. E quando eu digo ele se revelou nas Sagradas Escrituras, o que eu quero dizer é que, sob a perspectiva teológica cristã tradicional, cada letra, cada palavra da Sagrada Escritura, ela é a revelação de Deus. De tal sorte que o cristão, numa perspectiva teológica tradicional, quando ele está lendo o Evangelho, quando ele está lendo os Salmos, se ele está lendo em voz alta, certo? Em voz alta, essa leitura, essa elocução verbal que ele está ouvindo, é como se o próprio Deus descesse dos céus à terra e falasse ao ouvido daquele que está lendo a literatura sagrada cristã. Já pensou? Mas isso eu estou dizendo a partir de uma perspectiva teológica cristã, certo? É assim que a teologia apresenta a Bíblia. A Bíblia, ela é uma revelação proposicional. Aí você vai dizer assim para mim, professor, qual é a implicação prática, mas prática mesmo, de eu acreditar ou de eu perceber a Bíblia como revelação proposicional de Deus aos homens? A primeira consequência. A primeira consequência é que quando você lê a Bíblia ou quando você ouve a Bíblia, não importa quem está explicando, nem não importa quem está ensinando. Se você perceber que a pessoa está ensinando aquilo que está no texto, então é o próprio Deus falando a você. E não importa quem é o interlocutor. Vocês estão lembrados da história da mula de Balaão? A mula de Balaão, a mula continuava sendo mula. Mas aquilo que foi falado, certo? O conteúdo da elocução daquele momento miraculoso, né? Sui generis na história da humanidade, certo? Tinha um poder, tinha uma chancela divina,
porque a mensagem havia sido dada. Não importa qual era o instrumento da elocução divina. E às vezes nós sabemos que às vezes quem está lá quem está na responsabilidade de trazer alguma mensagem, né? Às vezes é uma mula, é um jegue. Professor, Diga lá, Paulo. Esse contexto ele ser aplicado somente na língua original, né? Seja mais específico, meu querido. Eu falo o texto original, né? Quando você fala da inerrância da palavra de Deus, como cada palavra em si é somente no original. Nos autógrafos. É mais do que no original, meu irmão. Nos autógrafos. E os Sim, autógrafos. não é nos papiros, né? É Sim, isso que você está falando. se eles são os autógrafos. Fossem os originais. Exatamente. Certo? Okay. Eu me refiro ao primeiro papiro escrito. Certo? Ao primeiro manuscrito. Ao primeiro manuscrito. Eu me refiro a todos os manuscritos, observe, eu me refiro a todos os manuscritos que ainda preservam o texto sagrado, certo? Okay. Agora, isso é preciso falar com muita delicadeza e com muita precisão teológica e científica, porque, gente, olha, Paula, câmbio, foca aqui, Paula. Paula, Marcos, Paulo, Vera Lúcia, Rivail, Israel também, ouve de novo Israel, Fran, Nilson, Murilo, Israel, Gessé, Lídia e Tiago, e Vera Lúcia. Presta atenção, certo? É preciso que nós afirmemos com veemência de que a Bíblia ela é a perfeita palavra de Deus inerrante nos textos originais, nos manuscritos. Aí, quando nós falamos isso, tem gente que balança como é que se diz? Nas colunas, né? Nos fundamentos. Aí alguém vai dizer, mas professor, e aí então? Mas nós não temos os autógrafos, que são os primeiros textos escritos. Nós não temos os originais. E aí vem a artimanha de algumas pessoas, ou de não poucas pessoas, ou daqueles que não professam a fé cristã, que procuram provar, né, querem provar de que a Bíblia é uma coxa de retalhos e que não há no texto bíblico nenhuma segurança sobre a veracidade e a autenticidade do texto sagrado. E aí eu já mostrei para vocês, eu quero novamente mostrar esse livro. São 2 livros que obrigatoriamente têm que estar na biblioteca de vocês. Evidências que merecem um veredito. Ele foi escrito por um ateu teórico chamado Joshua McDowell, ou acho que ainda está vivo, e ele escreve, ele é um apologeta cristão, e ele mostra não poucas evidências da Bíblia como literatura antiga, sagrada, como sendo a literatura a mais bem preservada e conservada do mundo. De tal sorte que se a Bíblia ela fosse queimada hoje, certo? Tenta imaginar. Ela poderia ser novamente reconstruída com todos os manuscritos que foram preservados. Todos. Certo? E alguém diria assim para mim, professor, a Bíblia que nós temos hoje, observem, sejam maduros para ouvir o que eu estou dizendo. Professor, o texto que nós temos hoje é igual ao texto que a igreja primitiva tinha? Resposta, não. Aí vou dizer, então a Bíblia tem erro? Aí eu vou dizer o seguinte, observe, a Bíblia a que nós temos hoje, ela é fruto de uma pesquisa científica e as dezenas, porque são dezenas, não são unidades, as dezenas ou centenas, né, de diferenças entre um manuscrito e o outro, gente, são questões basicamente
ligadas à gramática, o nome de um local, a uma data, algumas coisas que não são centrais na fé cristã. Certo? Então, eu vou dar um exemplo. Pergunta-se, eram 2 cegos ou um? Aí depende do pesquisador, pois olha, eram 2. Um na entrada, outro na saída. Poderia ter sido? Poderia. Né? Poderia ter sido. Né? Tem textos em hebraico que apresenta a quantidade de pessoas que morreram em uma guerra. Certo? Em outro texto, é outra quantidade. E aí, o que ocorre? Ocorrem essas pequenas dificuldades dos escritores bíblicos de terem uma precisão sobre esses elementos. Agora, eu pergunto, esse é o cerne da fé cristã? Não. Certo? Não é um cerne. Não é o centro, não é a base. E não é nem a negação das verdades mais sublimes e mais maravilhosas do Evangelho. Então, quando nós debatemos sobre teologia, e quando aquele que é o seu interlocutor, esse interlocutor é um teólogo liberal, que não acredita na Bíblia como palavra de Deus, uma das coisas que eles vão querer apresentar para você é exatamente as diferenças entre os manuscritos bíblicos. Né? E aí nós precisamos perceber que existe de fato uma diferença nos manuscritos, mas essas diferenças elas não são tais ao ponto de negar a fé cristã. Quando eu digo fé, eu não estou dizendo o ato de crer, eu estou me referindo à doutrina, à teologia sistemática do cristianismo. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo. Quando você vai orar o Pai Nosso, aí você está ao lado do católico. O católico vai ler, vai rezar o seguinte, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Acabou. Aí, de repente, você está ao lado dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí que essa última frase que nós, protestantes, nós falamos, não está em todos os manuscritos. Aí eu pergunto para vocês, pois teu é o reino, é alguma heresia? O poder é alguma heresia? E a glória é alguma heresia? Eternamente é alguma heresia? Não. Amém é alguma heresia? Não. Agora, nós não podemos falar categoricamente de que esse final da oração estava nos autógrafos, não é, Paulo? Não tem como falar. Não tem como dizer, não tem como dizer nem que sim e nem que não. Mas é uma expressão que você, como teólogo, não, olha só, quem estuda tem a obrigação moral e ética de ser sincero com aqueles com quem você está dialogando, debatendo religião. Agora, você não precisa ocultar isso. E não precisa mesmo, gente, é infantilidade. Certo? Então, na nossa Bíblia em português, se você ler na nossa Bíblia em português, tem várias partes bíblicas que estão em colchete. O que quer dizer esses textos em colchete? Que não estão em todos os manuscritos. Não quer dizer que não está, mas que está em alguns, mas não está em outros. Certo? E é o que ocorre. O que ocorre que compete ao teólogo. Igual aquela passagem que fala que essa caça só sai com jejum e oração, né? Ela não está em exatamente. Ela não está em todos os manuscritos. Não está em todos os manuscritos. E aí o que ocorre? O que ocorre é que você, diante de Deus, sinceramente tem que se posicionar. Ou não. Entendeu, Marcos? Aí você está estudando, aí diz, olha, nós vamos ouvir uma palestra do teólogo Marcos, formado na Unicamp, ele tem algo para nos dar. Aí começa a falar, e chega um determinado momento que, Marcos, você tem que ser sincero, gente, olha, esse é um assunto que tem essa teoria, tem essa e essa. Aí pergunta, e Marcos, qual é a sua opinião? Eu disse, olha, eu não tenho opinião.
certo? Ele só tem essas teorias. É como aquela discussão, né? Qual é a origem da palavra religião, certo? Observe, hoje mesmo eu estava com os meus filhos e lembrando sobre esse questionamento que foi colocado lá no grupo, né? Gente, o nome religião, vários teólogos e pensadores antigos atribuíram para essa mesma palavra origens diferentes. E isso quer dizer o quê, professor? Que você tem que entender que nem sempre a academia vai lhe dar uma informação precisa sobre tudo. E a função do teólogo é dizer, gente, tem essa teoria, tem essa e tem essa. Se perguntarem qual é a sua opinião, aí você dar a sua opinião, certo? E com a possibilidade de você estar o quê? Errado na origem, certo? Então, a pergunta que se faz Mas nunca bateu o martelo, né, professor? Hã? É sempre deixar as pessoas pensarem, né? Um pouco. Pensar. Não emitir. Agora. Não é só. Agora, se não, você tiver. Ao meu ver, não é só deixar as pessoas refletir, mas é você também ter sua posição. Vai chegar um momento que é igual a questão de salvação. Perde ou não perde? Você vai ter que ter sua convicção. Quando a gente tem a base nossa, não quer dizer que a gente vai ser radical ao ponto de dizer assim, se você não crê assim, você está errado. Não, eu cheguei na minha conclusão. A minha concepção é essa. Essa é a minha concepção. Mas a Bíblia dá base também para esse ponto de vista. Uhum. A ideia é que há momentos que Professor, existem... Sim, meu querido. Foi eu que fiz essa pergunta lá no grupo. Sim. Aí, qual que é a sua concepção de acordo com isso aí, da religião? Não, Só fica nessa de mim, quer ligar novamente a Deus? Não, porque observa, o debate dos teóricos é qual a origem do sentido da palavra, certo? Então, essa não há uma definição. Historicamente, se alguém perguntasse assim para você, Israel, qual é a origem da palavra religião? Aí você que estudou teologia dizer, olha, tem 3 teorias. A primeira teoria de Lactâncio, a teoria de Agostinho, certo? Então você colocaria isso aí. Aí você diria assim, e se alguém perguntasse para você, qual é a sua opinião? Certo? Aí eu perguntaria para você, você conhece latim? Não, conheço não. Você é um estudioso de línguas antigas? Também não. Então eu vou dizer para você, seja sábio, não dê a sua opinião, porque nesse caso você não é a pessoa competente para falar sobre isso, entendeu? Dá para entender? Não, beleza. Deu para clarear a mente, sim. Agora observe, preste atenção, porque eu e você, quando eu estou dizendo para você, estou falando de mim também. Por exemplo, eu não sou um lexicógrafo, certo? Eu não conheço as palavras antigas. Se entre nós tivéssemos um especialista em línguas antigas, quem poderia opinar seria ele. A minha função como teólogo e a sua função é mostrar as teorias sobre a origem dessas palavras. A não ser que você dissesse assim para mim, professor, eu fiz letras na UFG e eu também tenho especialização em latim. Deu para entender? E eu lendo e estudando, a minha opinião é essa. Então, você pode ter opinião se você tem a baliza teórica para tal, sacou? Perfeito. Agora, por exemplo, Ficar na minha então mesmo. Ligar agora, novamente Israel seria que, meu irmão, eu não me atrevo a ficar nessa briga de cachorro grande, entendeu? A minha função como teólogo, pela limitação do meu conhecimento de línguas, é dizer quais são as teorias, sem dizer qual seria a verdadeira, certo? Agora, olha o caso do Paulo. Paulo nos colocou uma situação interessante, que tem manuscritos que apresentam uma palavra e outros manuscritos que não têm essa palavra. Aí você pode fazer seu estudo nos manuscritos. Existem Bíblias, gente, olha, existem Bíblias que apresentam na nota de rodapé as variantes textuais, certo? E você pode, a partir de determinado estudo,
vai estudando, aí você pode, olha, a minha conclusão é essa, porque eu estudei e eu sei o porquê eu estou opinando dessa maneira. Deu para sacar? Então, não precisamos calar em tudo. Nós também precisamos, como teólogos, também opinar sobre os assuntos. O que eu coloco para vocês é para vocês ficarem atentos se a opinião de vocês, com precisão, é fruto de um estudo sistemático, exegético, histórico. Se nós não temos esse conhecimento exegético, arqueológico, histórico, certo? Ligado à fonologia, né? À gramática das línguas originais, o que eu considero que é uma atitude sábia é você apresentar as teorias e, no máximo, dizer, olha, eu acho mais coerente essa, mas eu não sei dizer se realmente ela é verdadeira, né? Quando você fala, religião é se religar com Deus, é uma interpretação possível, mas é a origem real da palavra, aí eu não sei dizer, entendeu? E nós não somos obrigados a sabermos com precisão todas essas coisas, até porque, às vezes, não é a área do nosso conhecimento, entendeu? Tá bacana? Beleza, professor. Sabe a resposta. Obrigado. Tá? E veja, gente, o curso de teologia é interessante porque vai dar para vocês aquele gostinho de querer mais. Eu tenho um aluno é o professor, acho que vocês conhecem, é o professor Fernando. Ele foi meu aluno lá na Assembleia de Deus, lá naquela faculdade lá da Assembleia de Deus, certo? Hoje ele dá aula de hebraico, certo? Ele estudou, foi estudando, foi fazendo outros cursos e hoje ele dá aqui nessa região de Goiânia e cidades circunvizinhas. Aqui e ali, eu estou vendo ele no WhatsApp, no YouTube, dando aula. Isso quer dizer que dessa turma vai sair pessoas dos mais variados interesses do campo teológico. Talvez aqui alguém vai terminar a teologia, vai fazer filosofia, certo? Outros vão fazer história, que tem tudo a ver com teologia também. Outro vai fazer letras, e de repente vai dizer, olha, eu acho que eu vou querer estudar o grego, o hebraico, para melhor entender o texto bíblico, certo? Ou estudar as variantes textuais. Vai depender exatamente daquilo as decisões que nós vamos tomar daqui para frente, entendeu? E então, gente, falta só 3 minutos. Falta só 3 minutos. Então, no que toca à teologia, é importante que nós tenhamos essas precisões conceituais, gente, porque é a partir dessas percepções ou essas precisões conceituais que nós vamos desenvolvendo os conceitos teológicos. Aí nós vimos o método místico, que nós vimos, né, que tem a ver com a emoção humana, e depois nós vimos o método indutivo. E o que é aquele método indutivo? Na teologia sistemática, o método indutivo é exatamente o método que geralmente o teólogo ele se utiliza. Ele parte exatamente da percepção do mundo fenomênico para chegar a uma conclusão. É o Salmo que diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Essa forma de argumentação ou de pensamento a respeito das questões espirituais também esteve na mente do apóstolo Paulo no capítulo 1 de Romanos. Porque Paulo, quando fala lá, né, que diz, eles têm conhecimento de Deus, porque Deus se revelou pelas coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, para o apóstolo Paulo, esse método indutivo, certo? No qual Deus se revelara à humanidade pelas coisas criadas, né? Esse método indutivo tornaria os seres humanos indesculpáveis, porque era possível dizer que por trás da criatura existia o Criador. E outro princípio, outro postulado, que a criatura ela revela os atributos do Criador.
Você ama porque ele ama. Você é um ser racional porque o Criador é racional. Você tem um senso moral e ético porque esse Criador possui santidade e assim por diante. Tá bom? Gente, olha, falta apenas 1 minuto e o tempo voa rapidamente. Nós já estamos aqui há 40 minutos trabalhando e conversando. Tá bom? Nós vamos fechar essa sessão e nós voltamos para um novo momento de estudos. Tá bom? Até daqui a pouco.